Que bom estar com vocês para mais um programa de entrevistas. Bom, gente, mas aí tem uma coisa um pouco diferente aqui hoje, né? Eu acho que eu comecei o programa diferente, não foi, Nath? É verdade, hoje eu tô tomando posto, na verdade tomando não, tô pegando emprestado, né, Edna? Vamos falar assim, porque é só durante essa semana. Como você vem fazendo já algumas semanas, uma entrevista, né, um giro de entrevistas com todo o secretariado aqui de Arapongas, falta você, né, Edna, como secretária, para falar um pouquinho da cultura. Então, afinal de contas, você precisava ser entrevistada também e tinha que alguém estar aqui para fazer isso. E eu aceitei o seu convite, claro, e agradeço por estar aqui hoje, podendo ter esse bate-papo com você. Olha, vai ser muito bom, viu, Nath? É um prazer recebê-la aqui em casa, para a gente poder conversar também, né? De alguma forma, nós vamos estar trocando, né, nessa conversa que a gente vai ter aqui, falar um pouco sobre cultura, um pouco sobre as atividades da secretaria, né, e também sobre a Nath, o que ela vem fazendo. Acho que não tem como fugir disso, né, gente? Porque a gente está aqui para uma conversa informal, e essa rodada de entrevistas com secretários, eu acho que o balanço que eu faço assim é bem positivo. Né, que o objetivo da gente é levar para o pessoal de casa, falar para eles o que está acontecendo, o que está sendo feito, de uma forma bem à vontade, bem sincera, sabe? Porque às vezes tem coisa, como eu falei para você no intervalo aqui, tinha coisas na conversa que eu tive com eles que até para mim foi uma surpresa. Então, eu acho muito legal. Acho que, vez ou outra, a gente tem que fazer esse balanço. E nada, Nath, já vão fazer 2 anos que essa administração chegou e que está administrando Arapongas, né? É verdade. Edna, a gente até já tem já tivemos outras oportunidades e temos sempre, inclusive quando a gente fala no jornal sempre de cultura, eu logo procuro você para a gente ficar por dentro do que está acontecendo na cidade. Então, eu também estou um pouquinho próxima a tudo isso, o trabalho que você vem realizando, mas é sempre uma novidade também, para a gente saber, sempre tem coisa nova, sempre, né? Tem. E acho que a gente podia começar falando, você acabou de citar, são quase 2 anos, né? Isso. Como que você viu todo esse período? São 2 anos, apesar do tempo ter passado muito rápido, parece que você chegou ontem novamente na Secretaria de Cultura. Acredito que já deu tempo de fazer bastante coisa, mas tem coisa também que você gostaria de ter feito. A gente estava conversando antes aqui, que ainda não teve oportunidade de ser efetivada, sim, mas está caminhando. Então fala pra gente, vamos começar falando sobre isso? Como foram esses 2 anos? Vamos começar. E olha, você está falando aí, parece que eu estou lembrando aí que esses dias mesmo, a gente não percebe que nós estivemos lá conversando sobre a Secretaria de Cultura, como você foi fazer uma conversa, nós fomos fazer um balanço de como é que eu tinha encontrado a Secretaria de Cultura, né? Depois nós tivemos num momento, gente, que eu levei um susto tão grande, Nath, a segunda entrevista que nós tivemos, que eu achei sinceramente que eu não dava mais conta. Sabe, quando eu vi aquilo tudo, falei, gente, eu não sei mais fazer. Lembra disso, daquela conversa? Lembro. Eu fiquei assim, eu falei, não é possível, não, já passou muito tempo, eu acho que já estou ultrapassada, não sei lidar com isso. Porque tal era o tamanho das coisas por fazer, né? E as dificuldades, porque é muito diferente. Então, se a gente vai fazer um balanço assim, primeiro, para mim foi um impacto muito grande. Assim, no começo eu achei até que quando chegasse na Secretaria de Cultura, eu criei uma expectativa tão grande. Falei, ai, que maravilha, vou rever todos, porque mais de 90% dos funcionários da Secretaria de Cultura são funcionários concursados, né? Então, poucas pessoas foram comigo novamente ou que não eram concursadas. Então foi arrebanhar um daqui, um dali, que já estavam em outros setores, mas a oportunidade de estar com eles novamente, de fazer aquele trabalho que eu tinha lembrança, de toda aquela energia que envolve um trabalho de cultura, foi uma expectativa imensa. Aí chega lá, nossa, tem tudo por fazer. Quer dizer, é uma necessidade grande de refazer os espaços. Então não era nada daquilo. Eu não podia chegar, pegar a equipe e falar, olha, vamos fazer a programação do ano e mandar ver. Não, gente, vamos rever tudo, vamos preparar todos os espaços. E olha, hoje eu digo para você, Nath, nessa conversa hoje, como eu já te falei mesmo, eu acho que vai essa administração toda para a gente poder colocar as coisas em andamento, fazer funcionar tudo e que
depois a gente é só fazer, como dizer, só correr pro abraço. Eu me lembro, inclusive, Edna, que na primeira entrevista, foi assim quando você assumiu o secretariado, que a gente até passou por todos, quase todos, acredito, espaços culturais de Arapongas, e você falou qual que era a sua ideia de fazer e renovar cada um deles, né? Reestruturar, enfim, cada um deles. E aí, depois nós fizemos, acho que um ano depois, mais ou menos, uma nova entrevista que eu achei muito legal, inclusive, da sua parte, até pela humildade de reconhecer, olha, não consegui, né? Eu gostaria, mas não foi possível. E acho que até a população gosta desse feedback, desse posicionamento. Ainda assim, se não seja caso como ela esperava que fosse, mas de ter um posicionamento, ter uma satisfação daquilo que está acontecendo, de como você está caminhando com aquilo, né? E aí a gente percebe que as coisas têm caminhado, né? De alguma forma elas têm caminhado e o direcionamento está sendo tomado. O que você acha que falta ainda? Quais são as suas prioridades que ainda faltam a ser colocadas em prática mesmo, ser efetivadas, apesar de toda essa burocracia, tudo aquilo que ainda não conseguiu entrar nos eixos para que fosse mesmo colocado ali em prática? Exatamente. Porque, olha, primeiro que para mim, foi no primeiro momento, foi uma estranheza a questão de como eram as coisas. Como era fazer, de que forma, toda a burocracia, todas as licitações, né? Era uma forma diferente, mudaram as coisas. Mas, assim mesmo, nós não podíamos ficar parados. Não é? Não tinha como falar, não, então agora enquanto a gente espera tirar todas essas paredes que estão aqui na biblioteca, a gente vai ficar parado, né? Não vamos fazer isso, o cinema está sem condições de uso, Teatro Vianinha, quer dizer, então não, vamos ver o que é que nós podemos fazer apesar disso. E foi o que a gente fez. Então, o que eu acho, primeiro, que uma coisa que foi fundamental é as pessoas quererem fazer. O pessoal abraçar a causa, né? Eu acho assim, eu costumo dizer que um dos meus maiores talentos é explorar o talento das pessoas, sabe? Porque a gente vai conversando, tem uma habilidade de se apaixonar pela causa, porque eu me apaixono pelas coisas. E ao mesmo tempo que eu me apaixono, as pessoas que estão comigo também. Então, quando você vê, todo mundo está envolvido em fazer aquilo acontecer. E o pessoal tem um potencial, e isso te dá uma energia, e te dá um prazer de ver acontecer, que foram acontecendo como o Festar. O Festar, para nós, era uma questão de honra. Um festival de Arapongas, que tinham acontecido 6 edições, né? E que, de repente, ficaram 8 anos sem uma continuidade. Eu, por exemplo, sou inimiga de ficar falando disso ou daquilo. A administração tal fez isso, a outra não fez isso. Não. Mas porque também sou inimiga da não continuidade. Eu falo isso constantemente. Eu acho que é preciso, você quando chega num determinado lugar, você tem que ver como ele está acontecendo, dar continuidade às coisas e imprimir o seu estilo. Por quê? E você, se estivesse chegando na Secretaria de Cultura, o que você ia saber? Olha, qual que é a programação? Como funciona? Durante todo o ano, qual que é a agenda da Secretaria? Aí você ia se organizar para que as coisas acontecessem, só que cada pessoa tem um jeito de fazer as coisas, né? Então você imprime o seu estilo. E assim você vai criando a história, que é a minha maior preocupação. Então eu acho que desde que a gente chegou, nós fomos fizemos acontecer o Festar, reeditamos uma série de coisas, imprimimos, fizemos na rua, fizemos na Feira da Lua, fomos para a Feira Livre, fomos para o mercado também, né? Chegamos lá e o mercado não está mais sob a administração da Secretaria de Cultura. Eu falei, não, mas agora, a partir de agora, a gente quer que o mercado fique sob a administração da Secretaria para criar um espaço cultural. E assim as coisas foram acontecendo e as pessoas foram prestigiando, e à medida que você vai fazendo e as pessoas estão presentes, você vê que a coisa acontece. Aí é uma troca, né? E aí você então se anima cada vez mais a fazer. E olha, eu vou dizer para você, é uma coisa infindável, Nathalie, porque você está envolvida num projeto, você já está pensando em outro. Você já está pensando em outro. É como se tivesse uma bola, assim, ela está rodando, ela não para, nunca, não para, sabe? Então tem uma atividade, aí nós podemos fazer aquilo. E aquilo, o que vai fazer? Que nem agora Praça Mauá, né? Estávamos lá com aquela casinha do Papai Noel, 3 meses antes do Natal,
retira a casinha do Papai Noel, né? Mas por quê? Foi necessário, porque toda semana ela era arrombada, toda semana ela era ocupada por indigentes, pessoas drogadas, e ali na Praça Mauá a gente tem um parquinho infantil, cheio de crianças, então tínhamos uma preocupação enorme com isso. Qualquer hora uma pessoa que não está em si, na sua consciência, vai lá, arrasta uma criança, meu Deus, né? Que tragédia. Então, não, a casinha do Papai Noel não é mais importante que isso, mas é importantíssima. Como que as crianças vão chegar na Praça Mauá agora para ver o Papai Noel? E aí, cadê a casinha? Como que você explica, né? Então a gente teve que achar uma alternativa para deixar um recadinho lá na Praça Mauá, do próprio Papai Noel para as crianças, para que ele encontre, as crianças os encontre, ele e a Mamãe Noel, na Praça do Santuário, né? Então até a gente vai deixar um recadinho que a Mamãe Noel resolveu mudar de casa. Isso é bem próprio das mulheres, né? Sim, sim. E aí esse ano estão indo para lá. Edna, eu acho que essa é uma característica muito marcante de você e de toda a tua equipe, né? Vocês costumam achar alternativas apesar de, né? No caso, teve esses espaços culturais que você já gostaria de ter revitalizado e colocado, inclusive, para funcionar mesmo. Alguns não foram possíveis, mas ainda assim as atividades têm acontecido de uma maneira ou de outra. Você está buscando outras alternativas de fazer isso acontecer. Essa casinha do Papai Noel é um exemplo disso, que depois eu quero falar novamente, quando a gente for falar da programação do Natal desse ano, a gente pode retomar para falar um pouquinho mais. Só que essa é uma característica que você tem, a sua secretaria tem, essa mente um pouco inquieta, que vai sempre buscando novas sugestões, novidades para trazer mesmo. E a população tem percebido isso. Eu que costumo estar no dia a dia, na rua e bem próxima das pessoas, é uma secretaria que vem sendo muito elogiada. As pessoas percebem mesmo que o trabalho tem sido feito constantemente. E acho que é importante esse reconhecimento. Acho que você também tem sentido isso, não tem? Tenho, eu sinto muito isso. Eu acho que eu sinto nas pessoas, né, que é uma troca. Eu sinto isso, e isso é importante para a gente, é um feedback que a gente tem das coisas que estão sendo feitas e do objetivo que a gente tem. Agora, Nathalie, a gente já está terminando esse bloco, mas antes eu não quero deixar bem claro aqui que tudo também é possível porque o prefeito Befa, ele acredita nessa possibilidade. Então eu sou muito grata a isso também. Eu acho importante colocar aqui para as pessoas que eu estou na Secretaria de Cultura a convite do prefeito e ele dá total carta branca. Então, os outros secretários também, evidentemente, mas a gente tem total liberdade de apresentar as propostas. Até hoje não teve uma proposta que a gente chegou lá que apresentou de revitalização de um espaço, de ocupações de espaços, que ele não tem aceitado. Então, eu acho que isso é uma coisa assim super importante para que a gente possa fazer as coisas acontecer, né? Mas a gente já está terminando esse bloco e é aquilo que eu falo, quando a gente está conversando e fica envolvida nessa conversa, a gente nem percebe, o tempo passar. Não é, Nathalie? É verdade. Mas olha, gente, eu estou aqui, nessa conversa tão boa com a Nath, conversando sobre a Secretaria de Cultura, ela fazendo essa entrevista nessa rodada de secretários, mas a gente já volta, é só você aguardar um pouquinho. Chegou a nova linha K. E mais do que um sucesso de vendas, venceu os comparativos das revistas especializadas. Super tecnológico e muito mais espaçoso. Os motores mais potentes e econômicos da categoria. E o melhor, oferta especial de lançamento. Taxa zero. Vá a um distribuidor Ford e garanta o seu.
Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Voltamos, já estamos agora no segundo bloco, né, Edna? A gente passou o primeiro bloco conversando e foi uma conversa tão agradável que passou tão rápido, né? E aí agora a gente vai retomar, vamos falar um pouquinho sobre os espaços culturais. A gente falou, deu uma pincelada no primeiro bloco, falamos sobre toda a reformulação que você gostaria de ter feito. Vamos agora falar nesse segundo bloco, Edna, que são vários espaços que a gente tem aqui em Arapongas. Alguns que você já está fazendo uma certa reestruturação e está em caminho, e outros que você vai até criar alguns espaços novos, né? E que eu acho que de grande valia para Arapongas, como é o caso do museu, que é muito importante, que vai resgatar toda a história da nossa cidade para não ficar perdida. Temos também o cinema, que é a grande expectativa da população em ser retomado o cinema, que há anos já está desativado. E tem também uma novidade, que é o Céu das Artes, que é uma programação que vai integrar diversas secretarias e várias atividades lá na Zona Sul, é isso Exatamente. mesmo? Lá na Zona Sul, e que vai ser uma atividade focada para aquela comunidade, que é muito legal, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso nesse bloco, mas eu queria que a gente começasse falando sobre o cinema, que a expectativa da população é tão grande. A gente esteve lá alguns meses atrás também, mostrando como que estava a situação. Você comentou, inclusive, no primeiro bloco, alguma coisa a respeito. E como que está exatamente isso? Então, O que a população pode esperar? O cinema vai voltar para Arapongas? Quando que vai voltar? Olha, Nathalie, esse era um dos maiores desafios que a gente tinha, né? Então o cinema entrou em reforma, nós estamos finalizando essa reforma, felizmente, mas ainda tem algumas coisas que foram feitas, licitações que nós tivemos que aguardar nessa finalização. Existe uma questão com relação à segurança do projeto desta lei Santa Maria, né? Após aquele incêndio que houve naquela boate, então mudou totalmente as questões dos projetos de segurança dos espaços, como cinemas, boates e tudo mais. E o cinema tem que passar por essa adequação. Então a gente está terminando essa parte da reforma física, mas ainda a gente tem a questão de hidrantes, a gente tem questão das cortinas e das poltronas, que tem que ter um tingimento próprio, anti-chamas, tem uma série de coisas que estão sendo verificadas e que são importantes e primordiais para a questão de segurança do cinema. E depois tem outro passo, né? A partir do momento que o cinema for reaberto como uma casa de espetáculos, aí nós vamos saber como é que estão os projetores do cinema. Se ele tem condição de funcionar como cinema, quanto tempo que isso vai demorar, né? A tela do cinema, por exemplo, foi totalmente ressecada durante o destelhamento, então nós não temos tela atualmente. Mas a abertura daquele espaço e o esforço que está sendo feito para que ele possa ser reaberto, para a gente ficar dentro do circuito cultural da cidade, possibilitar várias atividades, até mesmo da cidade com relação às escolas que fazem suas apresentações de final de ano, seus festivais, né? Faz parte disso. Eles estavam aguardando ansiosamente. Mas ainda a gente está dependendo de uma série, até desse projeto e de avaliação do Corpo de Bombeiros aí no final, para que a gente possa fazer e dizer para a população, olha, pelo menos vamos poder abrir o cinema para espetáculos. Eu acredito que a gente está na finalização disso, na possibilidade de estar abrindo. Mas eu não posso te garantir para você que a gente consiga isso ainda este ano, em função das licitações que foram demoradas e que a gente tem que aguardar os trâmites disso. A parte estrutural, física, já está ok. Pronta. Agora faltam as questões técnicas. Está pronto. Ele já foi lixado, já foi pintado, já conseguimos fazer os mezaninos, uma utilização deles, né? Então a gente tem mais 180 lugares na parte dos mezaninos, e agora está sendo feita a higienização das poltronas e das cortinas, né? Então são etapas. Estamos na parte final. Depois vem a avaliação do Corpo de Bombeiros para estas questões que eu acabei de colocar para você. Mas é o nosso maior palco, sem dúvida. A gente está numa expectativa, porque ali em frente ao cinema, na Praça Mauá, a gente tem aquele espaço que era uma obra que foi feita para um centro de artesanato, de comercialização. Só que nunca funcionou adequadamente, porque aquela praça não tem perfil para isso.
né? Então não adiantava, pode ter o que for para vender lá. Ali não tem um público que, como tem na Praça do Santuário, como tem ali aqui no centro. Então, nós pedimos o fechamento daquele espaço e a gente vai adequá-lo para um centro cultural, onde vão acontecer atividades de artes plásticas, de artesanato, numa parte, e na outra parte nós vamos fazer para dança, para oficinas, vai ficar um espetáculo de uma sala de dança para inúmeras atividades da escola que a gente está trabalhando para ter a EMA, a Escola Municipal de Artes de Arapongas, que aliás já estamos fazendo esse trabalho através dos projetos, né, no ProER, no CEMAF, na Escola do Trabalho, em parceria com a ação social. Então por isso que eu coloquei para você no primeiro bloco, a gente não espera acontecer. Fosse esperar esses espaços ficarem prontos para poder pôr em prática esses projetos, eles iam demorar talvez toda essa administração. Mas não, a gente resolveu, juntamos junto com a Carmen esses projetos, nossos professores estão lá desenvolvendo essas atividades. Então quando a gente tiver os espaços prontos o ano que vem, maravilha. Aí muita coisa vai acontecer, né, Nathalie? Isso falando dessa escola EMA, que vai ser ali da Praça Mauá, e do Cine Teatro Mauá. Muita novidade, né, Muita Edna? novidade. Então o cinema, só para a população ficar sabendo mesmo, vai voltar para Arapongas. Sim. Ano que vem, provavelmente, já vai... Eu acredito e a nossa expectativa é não perdermos a esperança de que esse ano a gente consiga reabri-lo. Sabe, a Big Band até está com um espetáculo pronto, com músicas de cinema para essa reabertura, né? Então nós temos e ficamos nesse aguardo, porque uma coisa dependendo de outra. Mas se a gente não conseguir reabri-lo até o final do ano ainda, com certeza nos primeiros meses do ano que vem a gente consiga, e enquanto isso a obra da Praça Mauá também estará terminando. Aliás, toda a Praça Mauá vai passar por uma revitalização, está sendo feito um estudo para a revitalização da Praça Mauá. Ai, que legal. E isso faz parte também da Secretaria de Cultura? Olha, a Secretaria de Cultura está muito empenhada no restauro da Praça Mauá com as características da praça, com a história da praça. A gente não pode simplesmente resolver fazer uma modificação. Quando você vai fazer uma edificação numa praça como aquela, que tem uma história, o cinema mantém a sua arquitetura. A praça precisa ser levada em conta, essa questão. Então eu acho que vai ser feito um chamamento para arquitetos, engenheiros, os nossos arquitetos e engenheiros da prefeitura também, as pessoas, um estudo para ver de que forma pode ser feita a revitalização da Praça Mauá, para que fique adequado. Sem perder a originalidade, a história. Sem perder a história. Que legal. Edna, a gente falando em história, vamos falar agora do museu um pouquinho, então? Vamos. Já existe um museu, todo o acervo, né, que a Secretaria de Cultura tem, que retrata toda a história de Arapongas. O que não existe ainda é um espaço físico, e a ideia é essa, justamente, né? A ideia é essa. Aliás, Nathalie, o acervo que o museu tinha, ele foi se perdendo com o tempo. Muita coisa foi perdida. E, na verdade, o museu sempre funcionou mais como um depósito, sabe, de muitas coisas do que o museu propriamente, como ele tem que ser concebido, né? Então, o espaço da estação onde funcionava o museu, né, nós conseguimos digitalizar todo o material, a parte documental, guardar todo aquele acervo que era considerado realmente peças que podem ir para o museu. Isso tudo está guardado, enquanto a gente espera o espaço do antigo Paço Municipal, que é a antiga prefeitura, para definitivamente a gente ter o nosso museu. Mas um museu moderno, museu numa concepção nova, museu que possa ter uma biblioteca, um museu que possa ter música, museu que é um centro de artes, né, exposições. Então é o MARRA, Museu de Arte e História de Arapongas. Quer dizer, vai ser fantástico você poder utilizar aquele prédio que faz parte da história da nossa cidade, na Praça do Santuário, ou você vai ocupar a praça, essa é a ideia, né? E a gente então poder fazer uma instalação adequada de um museu. Um lugar que você vai, que você tenha um lugar para você ficar, tomar um café, tomar um sorvete, ter uma biblioteca especializada, ter uma exposição de artes, enquanto vai se preparando o acervo para contar essa história, né? Isso é super importante. E ligado a esse museu, a gente vai depois puxar para a antiga estação a possibilidade de montar um museu que conte a história da imigração e da colonização do norte do Paraná e de Arapongas através da Estrada de Ferro.
Então, aquele museu, ele também, nós já estamos trabalhando, é isso que eu falo para você. A gente vai fazendo uma coisa e aquilo já vai ficando ligado à outra. Então, nós já estamos fazendo um estudo para isso, fazendo contato com o pessoal da estrada de ferro, como o pessoal fala, né? E para que a gente possa contar essa história ali, o Museu de Passagem. Quem sabe quando passar o trem Pé Vermelho, que passa por aqui, a gente pode ainda usar aquela estação, tendo lá, contando essa história da nossa cidade, né? Ao mesmo tempo, a gente liga no Museu da Colônia Esperança, que este ano a gente fez uma mostra do acervo, aliás, um acervo maravilhoso da colônia, né? 70 anos da igreja. E o ano que vem a Colônia Esperança faz 80 anos. Então aqui a gente quer dar início, não falo do acervo religioso, mas da própria história da colônia, daquilo que aquela comunidade mantém tão bem, tão viva, né? De alguma forma a gente vai então tentar implantar o Museu da Colônia Esperança. Isso tudo ligado ao Marra. Né? E ao próprio museu, que fica vivo quando tem a Movelpar, quando tem a FIC. Por quê? Porque a NICE, né, a gente não poderia deixar de falar, porque é a pessoa que mais batalhou para que esse museu acontecesse. Ela sempre buscou, ela sempre é o sonho da vida dela, né? Então ela conseguiu e ela ganhou do seu Ângelo toda a marcenaria dele, e que então a cada FIC, a cada Movelpar se monta lá o Museu de Arte e História de Arapongas, juntamente com a NICE, monta lá na FIC, no Expoara, aquele mobiliário, né, do seu Ângelo, para poder contar a história desta parte da mobília de Arapongas, que é o Museu da Mobília. Então é uma série de coisas que vai ligando a outra e vai acontecendo e você vai fazendo. O Marra, que é o Museu de Arte e História de Arapongas, mesmo sem o seu prédio próprio, ele está muito vivo. Sim. Edna, eu acho tão importante isso que eu mesma não tinha conhecimento de como é rica toda essa história, né? Eu estive junto com a equipe do jornal, enfim, visitando o museu que foi feito em função da Colônia Esperança. Sim. E tinha tanta história por trás daquilo, que se eu fosse fazer uma matéria realmente completa, tinha que ser uma big matéria, assim, para falar sobre tudo. É verdade. Pena que o jornal a gente tem que compactar um pouquinho, então assim, a gente mostrou um pouquinho de tudo, mas a minha vontade era ter mostrado tudo que aquilo representava, né? Porque é tão rico, tinha tantos espaços lá dentro da própria igreja. Sim. Que eu desconhecia e que a maioria, acho que da população talvez também desconhece. Então você resgatar isso e colocar em prol da população para que ela tenha conhecimento, eu acho riquíssimo, muito importante, porque são novidades para as pessoas que elas não tinham conhecimento, que elas passam a ter e passam a gostar disso também, né? Sim. Faz parte da nossa história. Faz parte da educação, faz parte da formação. Que é aquilo que eu estava falando para você. Para nós da Secretaria de Cultura, a coisa mais importante que existe é a formação. Porque se a gente contribui de alguma forma para a formação das nossas crianças, dos nossos jovens e das pessoas todas a valorizar a sua história, a conhecer, a preservar, né? E você só faz isso vivenciando. Não tem outra forma. É verdade, é muito importante. Acho que dá tempo da gente falar ainda um pouquinho sobre o Céu das Artes. Dá um pouquinho de tempo, a gente fala rapidamente, porque o Céu das Artes é um projeto que vai acontecer. Nós temos um espaço que foi construído lá na Zona Sul, né? Agora ele está sendo finalizado e lá é uma parceria entre a Secretaria de Esportes, a Secretaria de Ação Social, que vai lá com o CRAS, e a Secretaria de Cultura. Então a Secretaria de Cultura tem naquele espaço que é chamado Céu das Artes, Centro de Artes e Esportes Unificados, Céu das Artes. Nós temos lá um cinema, um teatro, uma biblioteca, um centro de informática, sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura. A Secretaria de Esportes vai desenvolver muitas atividades. Lá tem uma quadra, né, coberta, lá tem uma pista de skate, e eles já estão mobilizando, e com todo aquele terreno no entorno, eles têm um projeto incrível, que a Secretaria já está trabalhando nisso também. E aliado a todo o trabalho que a Carmen faz através do CRAS. Então, eu acredito que até o final do ano a gente terá aberto definitivamente o Céu das Artes para que toda aquela comunidade possa então estar se ocupando e ocupando aquele espaço.
porque aquilo é uma coisa para a comunidade. É ela que vai. Foi feito todo um trabalho através da ação social para fazer um levantamento junto a todos aqueles bairros, inclusive até o Dorcelina Folador, né? Para que eles possam desenvolver as suas atividades lá. É feito para eles, para o trabalhador, para as pessoas que trabalham, tanto que ele vai ser aberto 6 dias por semana, das 8 às 22 horas. É um trabalho totalmente diferenciado. E eu acho, vocês aí de casa estão escutando, que a maioria das pessoas não tem conhecimento deste projeto, né? Céu das Artes, ele é vários no país, tem vários projetos dessa natureza, que é um projeto do governo federal e que as prefeituras têm que desenvolver esse trabalho. Durante 5 meses, tem uma empresa, no caso, que ganhou a licitação para desenvolver o trabalho lá, e depois disso as prefeituras assumem e dão continuidade ao trabalho. É um projeto muito bonito, é um trabalho muito lindo e que eu acho que vai agora ser inaugurado até o final do ano. Para Arapongas é um projeto totalmente inovador, não tem algo nesse sentido aqui na cidade, né? É a primeira vez. Não tem. E o interessante também, Edna, você comentou do horário, que é muito flexível, 6 dias na semana e para o público, assim, em geral, né? Para as crianças, o público jovem, até os mais maduros, os idosos também vão poder participar. Então são vários tipos de atividades. É para todos os segmentos, para todos os segmentos, para todas as idades, e um espaço, assim, ele não é um espaço grande, mas ele é um espaço que vai ter múltiplos usos. E seguramente os espetáculos vão ser apresentados mais fora da sala dedicada ao teatro do que lá dentro, porque não é uma sala grande. Mas é para isso mesmo, é para que a comunidade use, entra, saia, ela tem essa função. Acho que a gente pode chamar o terceiro bloco agora, né? Que a gente ainda tem mais assunto para colocar em pauta. E a gente volta no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho também sobre a programação de Natal e sobre quais são os projetos que a Edna ainda vai colocar em prática esse ano, as atividades que a gente pode esperar até o final de 2014. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Chegou a nova linha K. E mais do que um sucesso de vendas, venceu os comparativos das revistas especializadas. Super tecnológico e muito mais espaçoso. Os motores mais potentes e econômicos da categoria. E o melhor, oferta especial de lançamento. Taxa zero. Vá a um distribuidor Ford e garanta o seu. Estamos de volta, gente. É muito bom conversar com a Nathalie sobre Secretaria de Cultura, falar sobre os projetos culturais, falar sobre as coisas todas que estão por vir, essa expectativa que a gente fica, né? Essa paixão que a gente tem. Eu tenho uma equipe que eu sempre chamo uma tropa de elite, porque eles são muito, muito dedicados, muito apaixonados, né? Para você ver agora, a gente tem essa parceria da CIA com a Prefeitura de Arapongas, mas a gente acaba se envolvendo e os meninos mesmo pondo a mão na massa. Hoje eu cheguei lá no Criarte, eles estavam lá cortando os soldadinhos que vão enfeitar a casinha do Papai Noel, porque como esse ano ela vai ser, nós vamos usar o coreto,
para fazer uma adaptação de uma casinha. Então eles estão fazendo o Natal Encantado, porque este ano é Viva o Encanto do Natal em Arapongas. Então a gente vai dar uma noção de encantamento, de alegria, de magia, da criança deslumbrada diante das luzes, diante do Natal, daquela expectativa do Papai Noel. Né? O Papai e a Mamãe Noel que vão estar na casinha esse ano, em horários diferenciados, inclusive, Nathalie, porque a gente vai estar de sábado pela manhã, de domingo pela manhã, né? Além de todas as noites, mas sábados e domingos pela manhã eles deverão estar lá. E nós vamos concentrar, porque nós tivemos que fazer uma adequação. A decoração esse ano em função da retirada da casinha do Papai Noel da Praça Mauá, da reforma que está sendo feita naquele espaço lá, do estudo para a revitalização da praça. Então nós mudamos o foco, ela vai ser totalmente enfeitada. Não vamos esquecer da Praça Mauá, de todos os espaços como o ano passado. Mas o foco do Natal esse ano vai ser na Praça do Santuário, né? Onde nós teremos o palco, onde nós teremos a casinha do Papai Noel, onde a gente vai ter o mercado municipal com inúmeras atividades. Agora a gente fez uma ampliação daquele palco do mercado para o Festar, então terão inúmeras atividades no mercado também. As sacadas do paço, onde vai ser o museu, todas as tardes, fim de tarde, começo da noite, às 19 horas, nós teremos corais se apresentando nas sacadas diariamente. Né? Depois que fizer a abertura do Natal, dia de 5 o Papai Noel chega, aí então a programação cultural vai se estender até o dia 21. E o trenzinho vai ficar circulando e as atividades até o dia 23 de dezembro. Vai ter a chegada do Papai Noel, então? Vai. No dia 5 está sendo preparada a chegada do Papai Noel. Na igreja, na Praça da Igreja lá Matriz mesmo? Não, esse ano não. Como o ano passado, o Papai Noel vai subir a avenida e vai até a Praça Mauá. Praça Júlio Junqueira, né? Lá vai ser montado o palco para receber o Papai Noel. E já deixo um aviso para as pessoas que o ano passado houve uma certa demora na chegada do Papai Noel, as pessoas ficaram esperando. Esse ano, não. Esse ano já vai estar marcado às 21 horas, o Papai Noel vai estar chegando na Praça Mauá. Então, a partir das 20 horas, já começa o show do Natal. Quando for 21, o Papai Noel vai estar lá na praça, né, para receber as crianças. A gente está montando toda uma estrutura para isso. E toda uma programação, com corais se apresentando todas as noites nos palcos que serão montados, como eu falei para você, né, ao lado do santuário teremos um palco, a própria escadaria do santuário Nossa Senhora Aparecida, que é a igreja matriz, também será palco de corais, a sacada do antigo paço também será, toda a tarde nós teremos corais se apresentando lá, o mercado municipal, quer dizer, a gente vai envolver a cidade novamente com a magia do Natal. Este ano, Nathalie, com o encanto do Natal. Que delícia, né, Edna? É um momento tão especial, acho que todo mundo espera pelo Natal, né? Principalmente as crianças. É tão gostoso essa expectativa e toda aquela fantasia que a gente cria em torno disso, né? E outra coisa que a população sempre espera também é a decoração. Vai ter decoração esse ano? Como que vai ser? Assim como o ano passado, nós estamos fazendo em parceria com a CIA, para que a gente possa colocar novamente. A gente vai, evidentemente, que não há grandes novidades em termos da decoração, porque nós vamos recolocar aquilo que já foi revitalizado o ano passado, a gente vai fazer a colocação, a iluminação das árvores, a da Praça Mauá também, mas a gente está fazendo algumas avenidas, priorizando as avenidas mesmo, porque não temos como ir para todos os lugares, não temos como ir para as ruas paralelas, sabe? É preciso que se estruture muito, que se faça uma parceria muito grande com todo o comércio, com toda a indústria, para que a gente possa, então, alcançar outros lugares, ir para outras ruas e atender todo o comércio da nossa cidade. Isso não tem como a gente fazer. Então a gente vai estar priorizando as praças e também as avenidas, e eu acho até que com relação à Avenida Gaturamo, né, que ela foi revitalizada esse ano também, então eu acredito que a iluminação deverá se estender até aquela rotatória Próximo ao João de Freitas. Próximo ao João de Freitas, exatamente. Então ela se estenderá
por aí. E algumas outras rotatórias de bairros que a gente vai estar conseguindo colocar esse ano também. Mas eu acho, Nathalie, que além dessa questão da decoração, que isso também enfeita, ilumina a nossa cidade, desperta aquele espírito de Natal, o grande evento natalino fica mesmo por conta dos corais, das músicas que envolvem a cidade. Então, todo lugar que você passa, você vai ouvir música de Natal, isso envolve as pessoas, sabe? Eu acho que é importante para a criança, é importante para nós, né? Que a gente veja uma caixa d'água iluminada com aquelas estrelas, que a gente possa, cada lado que a gente olha, cada canto da avenida que a gente olhar, a gente vai ver alguma coisa de decoração de Natal. E essa parceria com a CIA é uma coisa que deu muito certo, sabe? Porque a gente tem um jeito de trabalhar junto que é muito bom. Tá? Tanto os funcionários da CIA quanto os da Secretaria de Cultura e de toda a Prefeitura, porque aí a gente envolve Codar, a gente envolve o pessoal da GEF, a gente envolve eletricista, pintores, todo mundo. Quando fala em Natal, todo mundo arregaça as mangas e os funcionários todos se dispõem a nos ajudar a fazer acontecer, porque senão ficaria caríssimo, inviável para que a gente pudesse estar fazendo essa decoração. Mas o mais importante que eu falo para você, o ano passado foi a magia, esse ano é o encanto do Natal. Ai, Edna, eu acho uma delícia, eu particularmente adoro essa época do ano, o Natal. Eu me lembro que quando criança eu esperava ansiosamente, porque é um mês tão feliz, é um mês tão alegre, esse espírito ele é tão contagiante, que eu acho que não pode se deixar perdido, né? Tem que resgatar através da decoração, através dos corais, das músicas, do próprio Papai Noel. Eu acho que é uma cultura tão forte que tem que ser preservada. E Arapongas e a sua secretaria tem resgatado isso e tem feito de uma forma assim que não se deixe realmente morrer e ficar assim, muito importante. Perder um pouquinho esse ritmo, né? É muito importante. Eu acho que faz parte de todo esse processo que nós estamos vivendo e eu acho que esse é um momento no nosso país que a gente tem que se esforçar para envolver as pessoas nessa onda de uma coisa positiva, de uma energia positiva, apesar de tantas questões que vem acontecendo, de tanto medo que a gente fica de uma mudança até no país da gente de uma forma muito radical, com conceitos que não são nossos, né? Nós estávamos conversando até aqui antes de começar essa entrevista. Eu, como secretária de Cultura, a preocupação que a gente tem com a nossa história, com a história do nosso país, com a história dos nossos personagens, né? Estávamos falando aqui do Saci Pererê, como a gente precisa manter viva essa nossa história, os contos do Monteiro Lobato, sabe? Sem partir, sem descambar, sem querer fazer correções na escrita do Monteiro Lobato, por exemplo. Então são coisas que a gente tem que ficar firme, cuidando, atento, porque isso faz parte da nossa história, a própria história do Natal, né? Então eu acho que essas questões todas a gente tem que manter viva na cidade da gente. Se cada cidade fizer a sua parte, se cada um se envolver nesse espírito de Natal, se contagiar com essas coisas, cuidar da sua cidade, cuidar do seu país, né? Com certeza as coisas não vão descambar. Como diz a gente tem a nossa bandeira, a gente precisa continuar com essa nossa bandeira verde e amarela, essa nossa brasilidade, e é isso que nós somos, né? É o povo brasileiro. Então, eu acho que nesse momento, este é o sentimento. Então, toda essa coisa desse momento político, quando chegar o momento do Natal, quando o espírito do Natal contagiar todas as pessoas, nós ficamos uma coisa só. A gente vira uma unidade novamente. A esperança cresce dentro de nós novamente, para que a gente possa cuidar das nossas coisas, para que a gente possa cuidar dos nossos valores, para que a gente possa cuidar da nossa história brasileira, para que a gente não a perca, né? Para que a gente não venha ou não se deixe envolver por legados que não são nossos, né? Vamos cultivar as coisas nossas, a nossa brasilidade. Então eu acho que esse espírito todo é que a gente vai trazendo junto com o Natal, junto com a revitalização desses espaços culturais aqui da nossa cidade. É isso que a gente tem feito e eu acho que a gente vai ficar, a Secretaria de Cultura como um todo, porque a gente envolve banda, a Big Band, o coro municipal, né? Todos os funcionários da Secretaria de Cultura, eles ficam todos envolvidos
Aí a gente tem biblioteca, a gente tem mercado, a gente tem usina, a gente tem o Céu das Artes, o museu, sabe? A Feira da Lua. Então são muitos espaços a serem preservados, a serem cuidados, porque é preciso que sejam cuidados para que a gente cuide também da formação, da educação do nosso povo. Eu acho que o que a Secretaria de Cultura tem feito, o que nós temos tentado fazer, é esse resgate, essa manutenção, é esse resgate desta cidadania, sabe? É o resgate das pessoas fazendo a educação através da arte. A arte e educação, que é o nosso maior E aquilo que motiva, né, Edna? O sentimento. Sentimento. Né? Que a gente é movida a isso. Sentimento. Não, eu acho que cultura é isso, né? É você mexer com os sentimentos. Você disse tudo, né? É com a música, é com a dança, é com o teatro, né? Com todas as o nosso folclore, com toda a nossa história que é contada dessa forma. E não tem forma melhor de contar do que através da arte. Então eu vou dizer para você que o trabalho que todos temos feito através da Prefeitura de Arapongas, que é o que a gente vem fazendo aí nessa rodada de conversas de secretários, é mostrar como é que as coisas estão fazendo. Há uma expectativa muito grande, mas o que vai ser feito, o que vai ser construído, que obra que vai ser feita? Né? Eu mesmo falei para o Padre Beto, olha, se você ficasse esses 4 anos aqui restaurando, desse uma excelente qualidade de atendimento em todos os segmentos para as pessoas, fizesse um trabalho como tem sido feito com seriedade, isso já é um legado. Esse movimento que eu falei para você agora, que está sendo feito de cargos e salários, de revisão, que é o legado que ele quer deixar para as pessoas, isso é um trabalho muito importante. Muito legal esse trabalho que tanto a Secretaria de Cultura vem fazendo como todas essas secretarias, né, a fim de resgatar e trazer mais próximo da população todo esse sentimento, algo que toca a gente vê algo acontecer. Principalmente no teu caso, a Secretaria de Cultura, que é o que ela tem feito, né? A gente falou de sentimento e ela mexe exatamente com isso. Edna, como a gente está falando de Natal e desse resgate de cultura mesmo, a prioridade desse ano é o Natal. Então a gente já falou um pouquinho sobre isso. Sei que você já tem alguns projetos para 2015, você já está, inclusive, elaborando a tua agenda para o próximo ano. Acho que é interessante a gente falar também, um período tão esperado pela população, pelos brasileiros, o Carnaval, que esse ano, no 2015, é bem no comecinho de fevereiro, né? E depois do Natal, acho que é o próximo evento que todo mundo espera, né? Alguma coisa também já está sendo elaborado, né? Como que está isso? Nós já estamos trabalhando no Carnaval, na verdade, como também estamos fazendo toda a agenda de eventos do ano que vem, ela já está praticamente pronta. A gente espera que todos esses espaços que estão em obras aí o ano que vem estejam prontos. Então muita atividade vai acontecer com toda certeza. A gente já programou a data que vai acontecer o Festar, né? Quando que vai acontecer o Festival de Música. Então muita coisa boa vai estar acontecendo. Agora o Carnaval, ele vem aí em fevereiro, né? Com certeza a gente vai atrás do trio elétrico esse ano, né? Nós temos uma proposta nessa linha e é por aí que a gente vai. Eu tenho certeza que no Carnaval desse ano ninguém vai deixar de ir atrás do trio elétrico, viu? Pode esperar. Os araponguenses vão poder, então, aproveitar o Carnaval aqui em casa. Exatamente. Em Arapongas mesmo, vamos precisar aqui ir pra em casa, fora. porque não tem como você fugir disso. A gente sabe que as pessoas estão de férias, que vão para a praia, todo mundo quer aproveitar o verão, né? Mas quem fica em Arapongas, quem está aqui, então a gente tem que manter isso. Faz parte da tradição, faz parte da história e a gente tem que contar essa história de todas as formas, né? Através do Carnaval, através de festivais de música, através de festivais de arte, de teatro, de museus, de cinemas, de rua, de espetáculos de feiras, em todo lugar. É a gente ir, como diz, né, a própria música, onde o povo está, né? A arte tem que ir e a gente também. A gente vai. Esse ano, fiquem atentos, porque atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, com certeza. É importante que esteja essa continuidade, né, Edna, para, como a gente falou anteriormente, não se perca, né? Isso. São períodos e são eventos que marcam a história do nosso Brasil e a cultura, né? A cultura da gente. Então tem que ser realmente mantido.
Tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer? Alguma coisa que você gostaria de falar para os Nath, foi um prazer falar com você, né? Eu quero dizer para vocês de casa que, como secretária de Cultura, eu sou muito satisfeita com o trabalho, tenho uma equipe muito valorosa, sabe? É aquilo que eu coloquei para vocês, tenho carta branca, essa é uma coisa que eu agradeço muito ao prefeito Befa, a questão de dar oportunidade para que a gente possa apresentar os projetos e realizá-los da forma que a gente consegue. Evidente que a gente sempre está querendo muito mais, né? Temos que fazer muitos projetos para trazer muito mais. É possível, né? Queremos ver se conseguimos uma fundação para o ano que vem, para poder ter uma escola efetivamente de artes, que a EMA seja uma realidade, a Escola Municipal de Artes de Arapongas, né? Então isso já é um objetivo muito forte, que a gente fica aí ligado, e principalmente, né, para que as pessoas não se percam, para que as pessoas fiquem atentas, para que as pessoas tomem cuidado, para que cuidem da nossa cidade e do nosso país, sabe? Porque a gente é brasileiro e nós temos que ficar muito firmes nessa ideia, não podemos perder essa ideia. Não podemos permitir que a gente perca a nossa identidade. A nossa identidade é essa, é a nossa coisa do samba, do carnaval, do calor, da brasilidade. A gente não tem divisão de cor, de branco, amarelo, de cotas, de índio, sabe? Nós não temos, nós somos uma coisa só. É isso que faz da gente esse povo tão especial. E é isso que a gente, através da arte, quer levar para o povo brasileiro. Nós não podemos perder isso. Nós não podemos permitir que as pessoas ocupem esse espaço. Nós não podemos agarrar bandeiras e legados que não são nossos. Nós temos que manter a nossa bandeira muito firme, muito verde e amarela, sabe? É isso que a gente é. E é isso que através da Secretaria de Cultura, que através de toda essa equipe de trabalho e desse povo de Arapongas que a gente quer transmitir. É isso, é essa alegria, essa positividade, sabe, que a gente tem, que é nosso, que é do povo brasileiro. Então eu acho que essa é a maior mensagem que eu quero deixar e que eu quero passar para vocês. Não percam isso, sabe? Não permitam, por exemplo, como eu estava falando com a Nathalie, que o Saci Pererê seja um portador de deficiência, né? Não possa ser chamado de negrinho Saci Pererê tão irreverente, mas sim um afrodescendente portador de deficiência. Não que a gente não tenha que tratar todas essas pessoas com esse respeito, mas também a gente pode contar as nossas histórias, nós podemos permitir que o nosso neguinho do pastoreio ande solto pelos pampas, sendo chamado de neguinho do pastoreio, e não podemos permitir que os livros de Monteiro Lobato sejam censurados, porque nós temos uma tia Anastácia, né? Então eu acho que tudo isso, e a cultura é isso, a cultura faz isso, ela pode, ela deve fazer isso. Então é isso que eu espero de vocês, que vocês tenham um excelente ano, né? Que vocês tenham um excelente Natal e que vivam este ano o encanto do Natal em Arapongas. Fica aí o convite para vocês. E muito obrigada, Nathalie, por essa conversa. Edna, eu que agradeço em primeiro lugar pelo bate-papo, que foi super agradável, é sempre muito agradável. Como secretária de Cultura, eu saio toda vez que a gente conversa, eu me sinto culturalmente mais rica após cada bate-papo nosso. Então, eu me sinto muito lisonjeada pelo convite e também acredito que a população, os araponguenses, os nossos telespectadores vão ficar muito satisfeitos de tudo isso que você trouxe pra gente, né? Tanto o balanço desses 2 anos de secretariado, como os projetos que ainda estão em andamento e um pouquinho do Natal que você vai poder ainda prestigiar e o Carnaval que já está em andamento. Acho que foi um bate-papo bem legal que a gente pôde falar um pouquinho sobre tudo. Eu fico muito feliz pelo convite, novamente reforçando isso, e também desejo para a população araponguense que prestigie todas essas atividades que são feitas com tanto amor e a gente percebe o seu afinco, seu e da sua equipe, e é para a população, então ela tem que prestigiar e comparecer. Obrigada, Nathalie. Obrigada. E você de casa, a gente se vê na próxima semana, com certeza. Até lá!